Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e nós estamos de volta, nós estamos falando sobre gráficos e tabela. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre o conceito de tabela, como que nós, onde nós identificamos o que é linha, o que é coluna, o que é a célula. Vimos também aonde nós colocamos o título, vimos que é necessário, né, ter esse título nas tabelas e nos gráficos. Vimos também nos gráficos sobre legendas e vimos alguns tipos de gráfico. Nós paramos nesse aqui, que eu quero retomar aqui com você. Nós estávamos falando de um gráfico com duas informações, né? Ou seja, com duas colunas. Ele vai conter duas informações. Ele requer um pouco mais de atenção sua. Aqui fala sobre os torcedores do Flamengo na turma da professora Cláudia por sexo feminino, masculino e feminino, né? Aí aqui o azul, olha, na legenda, está representando o sexo masculino. E o feminino está representado pela cor vermelha, né? Aí aqui nós temos a quantidade, o ano, né? O ano de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Então, se nós analisarmos aqui a quantidade de meninos que torceram, nós vamos encontrar bem aqui, ó, como se fosse o 3, né? E 10 meninas torceram, ou seja, teve mais torcida feminina, não foi? Nesse ano aqui. Já no ano de 2009, empatou, né? Tanto os meninos como as meninas tiveram a mesma quantidade, que nós podemos entender aqui, que foi 7 ou um pouquinho mais que 7, né? Porque está de 2 em 2, ó, 0,0 foi contado de 2 em 2. E aqui em 2010 nós também vemos, né, que a quantidade, que as meninas também aqui, as meninas torceram mais por esse time que os meninos, né? Já em 2011 também, né, as meninas continuam liderando uma maior quantidade de torcida. Já em 2012 a coisa muda, né? Olha só o que acontece. Os meninos passam a liderar com a maior quantidade de torcedores nesse time, certo? Esse é um tipo de gráfico. Vamos ver mais um outro tipo que nós temos aqui. Nós chamamos esse gráfico de linha, né? São gráficos de linha. Nesse gráfico nós temos informações sobre audiências de 4 canais numa semana. Em uma determinada semana. Não é especificado a data, né, mas de uma determinada semana. São as informações dessas audiências. E nós temos aqui, né, as TVs. É claro que essas audiências aqui, né, são fictícias, né? Na TV Viva, TV Notícias, TV Moda Barreiro e Canal Infantil. Aí nós temos aqui a legenda representando, cada uma dessa cor representa um determinado canal. E aqui nós temos os dias das semanas, que são as informações, né? Dias da semana. E a quantidade, partindo do 0. Aí aqui foi contado de quanto em quanto, qual é a sequência? De 100 em 100, não foi? Audiências em milhares, ou seja, milhares de pessoas estão assistindo, né? Aí aqui nós percebemos, ó, que a moda barreira foi que teve menos audiências, né, durante essa semana. Aí nós temos aqui uma crescente da TV Viva, né, olha só, foi crescendo, mas não foi ainda o que teve mais audiência, né. Tivemos aqui do canal infantil, ó, começou bem, mas caiu, subiu um pouquinho mais, desceu na quinta-feira, já foi subindo na sexta, subiu no sábado, no domingo, ó, encontrou bastante audiência, quase empata aqui com a TV Notícias, né? Que ela começou bem na audiência, desceu um pouquinho aqui na terça-feira e foi subindo, olha só. Na quarta-feira teve bastante audiência, mas continuou subindo, né? No sábado foi onde teve maior audiência, olha só. Aí depois desceu um pouco a audiência no domingo, né? A gente vai aqui analisando, ó, dessa forma. Para a gente poder fazer a nossa análise, ó. Viu só? Na segunda-feira, ó,
Quem teve mais audiência na segunda-feira? Canal Infantil, não foi? Na terça-feira, quem teve mais audiência? TV Notícias, né? E assim a gente vai analisando, certinho? Nós também temos um outro tipo de gráfico. Esse gráfico aqui, ele tem um nome assim um pouquinho diferente, né? São os gráficos pictóricos, né? Pictóricos por quê? Porque ele utiliza desenhos para representar a quantidade. Nesse caso aqui, nós estamos falando, que eu acho que não está dando para ver direitinho, mas é sorveteria Bom Sabor, né? Nessa sorveteria Bom Sabor. E aí a quantidade de vendas que tivemos na segunda-feira, né? E aqui a quantidade, ó. Quanto sorvete foi vendido? Aqui também está contando de 100 em 100, né? Mas aqui é em quantidades, unidade, diferente do outro gráfico que nós vimos. Aqui nós temos a venda na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Se nós formos analisarmos aqui, tem como nós vermos a quantidade que ele vendeu na segunda-feira. Olha só, 400, né? Já na terça-feira, olha só, quanto foi vendido? 300. Na quarta, olha aqui, 200. Na quinta, 300 também. E na sexta, 500, né? Nós vemos aí a quantidade que foi vendidos. E aí, se a gente vê qual foi o dia que vendeu menos, só em olhando os desenhos a gente já identifica. Qual foi? Na quarta-feira, né? Qual foi o dia que vendeu mais? Ah, na sexta-feira foi vendido mais sorvetes, né? Nessa sorveteria, certo? Então, é assim que a gente analisa, pode vir aqui comigo, é assim que a gente analisa, né? Os nossos gráficos. Vimos, ainda tem mais outros, né? Mas eu trouxe para vocês apenas esse. E agora, para a gente ver como que a gente monta essas informações. Primeira coisa, a gente coleta informações. Nós vamos montar uma tabela e um gráfico sobre a região, as capitais, sobre a região norte, que é a região a qual nós moramos, né? E aí eu trouxe para vocês uma fonte de pesquisa. A nossa fonte de pesquisa é o mapa da região norte, para a gente poder montar os gráficos. Aí eu quero que você observe aqui. Nós temos aqui a capital o estado do Acre e a capital está aqui, ó, pintadinha de azul. Qual é a capital? Rio Branco. Perceberam? Rondônia, qual é a capital? Porto Velho. Amazonas, qual é a capital? Manaus. Roraima, qual é a capital? Boa Vista. Pará, qual é a capital? Belém. Estão percebendo, ó? Tocantins, Palmas. Amapá, Macapá. Então, aqui, ó, nós vamos colhendo essas informações e nós vamos montar a nossa tabela, certo? Para a gente montar a tabela, nós colocamos um título, Estados da região norte, seus estados respectivas capitais. Vamos começar pela ordem aqui, eu acho que nós vamos começar pelo Acre, né? E a capital do Acre se lembra qual foi a informação que nós escolhemos? Rio Branco, né? Muito bem, é Rio Branco. Depois, nós temos, né, o estado do Amapá. Com a sua capital, Macapá. E assim, nós estamos colhendo as informações. Nós temos o Amazonas. O estado é o Amazonas. E a sua capital, você lembra ainda qual é? Manaus, não é?
Manaus, muito bem. Nós temos aí o Pará, o estado do Pará, e a sua capital vocês lembram aí, nós já estamos estudando matemática e geografia, né? Olha só. Belém, né? A capital do estado do Pará. Temos aí Rondônia. Rondônia. E a sua capital, Porto Velho, né? Porto Velho. Temos aí Roraima, o estado de Roraima. Quem lembra aí da capital? Acertou quem falou, Boa Vista, muito bem. Boa Vista. Viu como é fácil? Primeiro a gente tem que ter uma fonte de pesquisa. Depois que a gente tem uma fonte de pesquisa, fica fácil a gente montar ou uma tabela ou um gráfico. Temos aqui o estado de Tocantins e a sua capital, Palmas. E aí nós montamos o quê? A nossa tabela. E aí nós também podemos montar um gráfico. E aí eu quero te convidar a acompanhar aí na telinha comigo. Já para montar o gráfico, eu colhi outro tipo de informação. A quantidade de população dessa região norte no ano de 2010, né? Isso aí, os dados são em 2010. Aí nós temos aí os estados e as suas respectivas população correspondente ao ano de 2010. Aí olha só, aí nós montamos o gráfico. E aí nós temos, né, a quantidade de acordo com as suas informações. Assim a gente constrói os gráficos e tabela. Viu só, criança? Como que a gente constrói? Hoje eu quero que você aprenda que você também pode, você é capaz, montar a sua tabela e o seu gráfico de acordo com as informações que você adquire. Aí na sala de aula, você pode, para montar um gráfico, uma tabela, você pode fazer de animais preferidos. Você seleciona 5 tipos de animais e você faz uma pesquisa. Pergunta para os seus colegas quais os animais que eles preferem. É claro que você vai escolher, já delimitar 5 animais ou 4 animais, e aí você faz uma pesquisa. E você pode montar a sua tabela, e em cima dessa tabela você pode montar o seu gráfico. Também a quantidade de esportes preferidos, de brinquedos preferidos, de desenhos animados preferidos, tipos de revistinha, de cards. E, nossa, você pode aí criar vários, né, fazer com vários tipos de objeto, ou de seres, ou de informações que você queira pôr no seu gráfico e na sua tabela. Nossa aula finaliza por aqui. Eu acredito que você aprendeu direitinho, mas você quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e as outras. Até mais!